E bora lá, fiel, para mais um vídeo aqui no nosso canal, Fiel do Bando 2.0, trazendo as últimas notícias do Coringão, que entra em campo amanhã contra as Viúvas do Pelé, lá na Vila Belmiro. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, melhor dito, né? Eu ia falar Copa do Brasil, mas é pelo Campeonato Brasileiro. Coringão entra em campo, fora de casa, precisa somar mais 3 pontos aí na tabela para continuar subindo ali na tabela. Então, vamos ver aí o que os comentaristas estão falando desse jogo de amanhã. Já deixa aí o seu palpite também nos comentários, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sino, assim você recebe a notificação já de cara quando a gente sobe aqui um conteúdo, e não esquece de deixar aquele like para dar aquela moral no vídeo também. Agora sim, vamos lá para as últimas notícias do Corinthians. Vamos falar do Corinthians? Na hora, né, meu caro Vessone, Massa, Arnaldo, Martínez, ele apareceu, ele justificou a ausência nos treinos. Ele sofreu um problema na documentação do seu filho e também para cruzar a fronteira da Venezuela com a Colômbia. E também o Garro deve retornar para o duelo contra o Santos. Já Memphis Depay deve iniciar a partida no banco de reservas. Está voltando aí de uma boa data FIFA. Começando pelo Martínez, Vessone. Aviãozinho, já chegou? Como é que está aí no aplicativo? Martínez, por enquanto, não voltou ao CT. A programação talvez seja amanhã que ele faça isso. A versão que está rolando é uma versão dele, que por enquanto eu tenho por mim que nem o clube ainda comprou a ideia, porque senão o clube teria transformado isso numa nota oficial. Olha, o jogador entrou em contato, explicou isso e coloca no site oficial dele ou com a assessoria de imprensa do clube. Então, se nem o clube colocou isso, é porque eu acho que o clube ainda não quer esperar a chegada dele, conversar com ele, para saber se realmente a situação foi essa mesmo. Então, de acordo com a versão que é do jogador e que ele está vendendo, ele fez uma viagem São Paulo, Estados Unidos, depois Estados Unidos, Venezuela, e aí o filho dele não tinha o visto para voltar pelos Estados Unidos, ele teve que ir via Colômbia e fez isso de carro, e aí depois voltou, quando viu não dava para atravessar a fronteira, retornou para poder fazer aonde ele... uma coisa de filme quase, e que o filho dele não teria a mesma liberação. Mas ele avisou passo a passo isso, o Corinthians, ou sumiu? Então, é isso que não está muito claro. Essa versão que chegou, essa primeira versão, quem divulga essa foi um jornalista estrangeiro, que até recentemente foi contratado pelo UOL, inclusive, porque ele é especialista em mercado. Então, foi via esse jornalista que é argentino, que tem muita entrada, né, com jogadores paraguaios, colombianos, venezuelanos e tudo mais. Mas eu estou aguardando o Corinthians, porque o Corinthians tem que informar isso ao seu torcedor de maneira oficial. Por que ele não fez até agora? Será que ele está esperando o jogador chegar com as comprovações todas, que essa é a única versão? Estou curioso para saber. O Dorival vai dar entrevista amanhã, depois do jogo na Vila, e certamente vai se pronunciar sobre o tema. Ele não apareceu ainda, é esperado mais amanhã, não estaria ainda com a possibilidade do treino, a não ser que daqui a pouco o Corinthians divulgue que ele apareceu e treinou hoje pela manhã, mas obviamente está fora do jogo, são 10 dias fora do ambiente do clube, ele vai estar fora do jogo de amanhã, e eu tenho dúvida até quanto ao Atlético Mineiro no sábado, se ele vai também ir para o jogo. O Memphis era aguardado ontem à noite ou na madrugada, chegando aqui em São Paulo, para poder aparecer no treino hoje e aí ser reavaliado. Parte física, com o fisiologista, como ele está. Eu não acho que ele vai começar o jogo, mas eu acho até que ele vai na Vila. Houve até, hoje o Portal Meu Timão traz uma matéria que era uma espécie de um combinado ali entre a comissão técnica do Corinthians e a comissão técnica do Holanda. Cuidar da minutagem. No último jogo antes dele viajar, dá uma segurada nele, e aí deram uma segurada. Ele jogou 25 minutos com o Mirassol. Só que eu preciso que você me ajude aí também na data FIFA. E isso também foi feito. O primeiro jogo da Holanda. Temos uns números. Os dois. Vamos ver na tela uns números para ilustrar? Deixa eu ver se é a esse. Questão da minutagem do Memphis. A seleção tinha garantido. Não, só antes de ver isso daí, que isso é o total dele e tudo mais. O que aconteceu? Na data FIFA anterior, ele jogou 180 minutos. Ele foi praticamente titular os 2 jogos. Deu quase isso, deu 168 minutos. E jogou quase todos os jogos, aí aconteceu quando ele voltou, teve o edema contra o Atlético. Dessa vez ele jogou 68 minutos, ele jogou metade
do que ele jogou na data FIFA anterior, porque a Holanda também cuidou dele dessa parte. Então foi um combinado meio que agora, como jogou bem menos do que naquela outra que deu edema, por isso que eu tô achando que ele pode ir para a Vila e esses números mas que total. coisa civilizada, hein? Uma combinação, o clube que tem o jogador, que cede o jogador para a seleção, chegar e conversar e fazer um acordo. O que a gente tem de história, você tá lá cuidando do jogador e tal, vai para a seleção, se arrebenta, fica 6 meses fora, é uma desgraça. Acontece mesmo. 8 gols, hein? 8 jogos e 8 gols pela seleção a tela aí holandesa. é bem legal, impactante, porque mostra como ele foi firme aí nessas eliminatórias e tudo mais pela seleção holandesa. E o número de jogos dele no Corinthians, não é baixo. Quase 40. O Corinthians tem 50 e pouco. Então, assim, ele não perdeu tantos jogos do clube também no ano, e a maioria deles também como titular. E na Holanda, claro, todos titular. 7 titular e agora esse primeiro que ele começou no banco. Só que 8 gols e 4 assistências. O ano dele é um ano bom. Se você pegar os números de seleção e clube, gols e assistências, me parece ser um bom ano do Memphis. Aos 31 anos, os números estão aí. A questão é que, para esse tipo de jogador, às vésperas de Copa do Mundo, o diapasão sempre vai mudando, vai pendendo para o lado de seleção a partir do momento que a Copa se aproxima. O ano que vem, então? Putz, então. Então, acho que essa situação, ela precisa, além da questão contratual, precisa ser pactuada de uma forma que as aparições dele no Corinthians não sejam apenas eventuais pelo custo que ele tem. Agora, a cabeça dele, Holanda classificada para a Copa do Mundo, vai estar na Copa do Mundo. Como várias situações a gente já viu no Brasil. Aí parece mais o Rames Rodrigues, né? Não o Oscar, né? Então, é uma situação que precisa ser bem, bem mastigada, porque eu acho que ele funcionou de um jeito em 2024 e, embora tenha participado de vários jogos do Corinthians em 2025 e de momentos importantes, está funcionando de outro jeito em 2025. Vamos ver como é que fica, porque ele ainda tem contrato com o Corinthians. E o ano que vem tem Copa do Mundo com aquela parada gigantesca. Só que antes da parada gigantesca tem um pedação importante de campeonato brasileiro, inclusive, no primeiro semestre. Sequência do timão, hein, de jogos nessa temporada. Vamos dar uma olhadinha o que tem pela frente. Campeonato Brasileiro, pega o Santos na Vila Belmiro. Depois enfrenta em Itaquera o Galo. Depois viaja a Salvador, pega o Vitória, recebe o Grêmio. Bragantino fora, Ceará em casa, São Paulo no Morumbi. Não é no Morumbi, não. Não? São Paulo é em casa. Não é o Química Arena. Então vamos trocar. Foi no Morumbi. Então trocou o aviãozinho pela casinha, hein? Que eu lembrei, mas daí foi no Paulista. Faz 3 jogos. Do Luciano. Faz 3 jogos na sequência em casa, então Ceará, São Paulo e Cruzeiro. Seria isso? Deve ter alguma coisinha ali. Não, o Cruzeiro é fora, tá invertido. Tá invertido. Foi 0-0 em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então tá, tem uma inversão ali. Só tem uma inversãozinha ali, é isso aí. Tá. Mas me parece uma tabela acessível, assim, para você fazer um número de pontos bacana e depois se dedicar firmemente lá na semifinal, que aí a possibilidade, claro... Aí acabou o campeonato? Não, né? Falta, Tem mais 5, né? O Corinthians tem 27 partidas, né? Então tem mais... 12, vão ter mais 4. Mais 4. Faltam... Vamos lá. O Corinthians vai fazer 1 ponto contra o Santos, 3 contra o Galo, 4, 1 contra o Vitória, 5, 3 contra o Grêmio, 8, 1 contra o Red Bull, 9, 3 com o Ceará, 12, 3 com o São Paulo, 15 e 0 contra o Cruzeiro. Só uma derrota nesses 8 pontos. jogos? Exato. O que deu em você? Não, estou fazendo análise jogo por jogo. Olha só. É uma excelente pontuação, se for assim. Aí com essa pontuação é preparar tranquilo para a semifinal da Copa do Brasil. Agora olha lá, inverteu lá, casinha é o avião. Agora ficou. Mas quantos pontos vocês acham que eu fiquei? Fui muito otimista? Não, eu acho que, sabe por que até que não? Tá dando um pouquinho mais de 50%, que é o que... não é... Nós estamos falando de 24, ele falou 15. Um pouquinho mais, deve dar uns 55, 58%. Quanto faria, mal? Nosso querido Roberto Leitão, que está aqui dando um ouvido... Gritando lá. Ele falou, se for isso... Ele vai rolar com você no chão do estúdio de alegria. Tá bom. Rolaremos, lindo. Certo?
Eu falei que dava um beijo. Ai, garoto. É que eu acho que as coisas têm que ir devagar. Tá bom. Devagarzinho, assim, né? E vai evoluindo aos O Corinthians hoje tem 33 com 15 48. Ele iria para as últimas 4 rodadas para cuidar dos seus jogadores para focar na semifinal. 48, não cai mais. E vai para a semifinal. Empata mais 2 jogos, fica 50 pontos, que é o Corinthians, é 10º. Mas aí o que vai dar balizamento muito é a possibilidade do título da Copa do Brasil. Sim. Você imagina, na situação toda que o Corinthians viveu no ano, você ganha um estadual e uma Copa do Brasil no ano, é um negócio muito fora do esperado por todo mundo. Não adianta alguém Sem aqui dúvida. achar que, eu já esperava. Ninguém esperava um negócio desse no ano que o Corinthians teve até troca de presidente com impeachment teve. Então, Sem nesse dúvida. sentido, você O ano pode fecharia ser- um baita ano. Aliás, o ano pode ser melhor que dos outros, melhor que os outros Pode, 3. que por incrível que pareça, pode. Conversa, o corintiano tem, assim, Em termos de título, né? Sim. em relação ao Garro, que o São Paulino tem em relação ao Lucas. Por exemplo, toda vez que o Lucas cai no chão, o São Paulino tem um frio na espinha, não, agora não sei o que e tal. Tem? Não era isso, né? Mas esse ano tá. Esse ano tem um pouco, sim. O ano passado ele jogou todos, foi a maior minutagem do elenco. Mais que os goleiros até, ele jogou 63 jogos, negócio incrível a quantidade. Ele não saía de campo por nada, só que depois a gente descobriu que ele jogou os últimos 15 jogos com infiltração no joelho, tomando injeção para tirar a dor. E aí a conta chegou, teve que se cuidar, viajou, voltou, tá com fisioterapeuta, agora teve panturrilha também. Então eu até acho que ele vai pro jogo, sim, lá na Vila. Eu não acho que ele começa o jogo, mas ele também fica no banco. E aí contra o Atlético acho que já vai ser titular. Mas é um pouco esse sentimento, porque o ano dele é um ano de muito poucos jogos. Você deve ter menos jogos, talvez, que Lucas e Oscar. Que nessa... 21, né? 21, Oscar, 21. né? Eu vou até pegar aqui, mas eu acho que ele tem menos jogos no ano do que o próprio, do que os A dois. questão intrigante é o ano anterior de tanta frequência, a idade, né, baixa ainda, 27. 27, um pouco mais, né? Mas é de fato surpreendente. Agora é daqueles Ele tem jogadores... 26. Eu falei menos, mas os dois ainda tem menos que o Gal. Jogou pouco, mas tem 26, tá, no ano. Quer dizer, ser atleta de alto rendimento é conviver com dor, né? A vida toda e saber, Sim. enfim, usar a ciência para tentar minimizar e tal. A Arrascaeta é assim, o Garro seria mais ou menos algo assim, cara que vai ter que nunca vai conseguir fazer uma temporada 100%, sempre sentindo alguma coisa. No caso do joelho, tendinite, é possível que ele tenha que conviver até o resto da vida dele. Cuidando, tirando jogos, toma ali um joguinho mais importante, uma infiltraçãozinha, joga. Eu acho que talvez seja essa o futuro dele. Vai conseguir jogar, mas vai ter que tomar sempre fisioterapia, cuidados, tratar na semana. O contrato dele vai até quando? Final de 28 só, eu acho. Tá longo ainda. Renovou um tempo atrás para ganhar aumento, né? Porque veio da Argentina. Acho que o empresário dele não tinha muito jogado no Tajeres. E ele achou que fez um baita contrato. Quando ele pisou no Brasil, viu que um monte de gente ganhava 300 mil vezes a mais do que ele, falou, não, peraí, tem uma proposta, River Plate e tal. E aí foi lá e deram aumento. Ó, os salário caras, dele. ó. Aí, ó. Olha só, a nossa redação é demais, Isso né? é pós-paulistão, né? Porque aí já pós-paulistão. aí coloca o Lucas Oscar na vala, né? Porque o Paulistão tira um pouco... Eles jogaram quase todo o Paulistão, né? Isso. 9 partidas de Lucas, 9 de Oscar. Nunca juntos, hein? Nunca juntos. Depois do Paulistão. Tem mais essa. Memphis Depay 24, Garro 16, Neymar 14. Até o Neymar tem mais jogos que o Lucas e o Oscar depois do Paulistão, hein? Agora, Que coisa. vamos só também entender que o Vessone sempre falava sobre isso aqui. O Corinthians nunca mais conseguiu reunir o trio Ternura. Como é que chamava? Trio Parada Dura? Trio Gin. Trio Gin. O Gin. Que agora está em desgraça. Não, o Gin tá batizado. Não tá bem Tem que tomar cotado. cuidado. O Dorival foi encontrando soluções. A gente fala o Dorival, é que tá. Né? Tem gente que Não, acha... Dorival é bom técnico. Então, Guinegão. Dorival. Na frente dos outros todos. O Bidon de 10. 10. Angileri, terceiro zagueiro, que também não fazia nunca. Por um time que não pôde mais contratar. Tá? Ele foi encontrando soluções. E esse agora, contra o Santos, ele tem lá o Garro, nessas condições que a gente escreveu, e o Memphis voltando. Vão jogar Bidon e Guinegão.
Porque é melhor pro Corinthians que joguem hoje Bidon e Guinegão contra o Santos na Vila, né? E essas possibilidades não existiam até pouco tempo, né? Era aquele time, o time que jogou contra o Palmeiras. O resto não adianta. Não, ele foi encontrando algumas... Tem que mandar fazer uma camisa pro Dorival e colocar no espaço do Master atrás, Guinegão. Esse é o maior legado Ele dele no ajudou Corinthians. demais, né? Maior legado. E são dois moleques da base. E a O Negão base... do Dorival no Corinthians é o Alisson do Dorival no São Paulo. Também tirou os do trabalhos nada, né? dele tem algumas coisas autorais. O Pedro e Gabigol no Flamengo, legal, ninguém nunca usou. Né? E ele conseguiu. E a utilização da base normalmente se faz um clube por duas maneiras. Por projeto, que eu acho que o Palmeiras faz hoje. Ou por acaso. Ou por desespero. É o... É assim que se faz o futebol brasileiro. No caso do Corinthians, obviamente, é por desespero. Então, o menino André, por exemplo, volante, já se virando, meteu um gol lá contra o Mirassol, também surgindo aí do nada. Colocou essa semana o menino para treinar Gui Amorim, 17 anos. É a maior joia que tem na base do Corinthians hoje, do Sub-17, não é nem 20 ainda. O Dorival falou, vem aqui, migão. Virada do ano aí, Campeonato Brasileiro começa cedo, transferbando, acho que não vai trazer mais ninguém, quer saber, eu vou preparar esse moleque pro ano que vem já. Se Mas é assim que faz o trabalho. Se bobear, tá começando a deixar o menino treinar já para pensar lá em janeiro, 17 anos. Joga muito, mas... Aí a gente volta a relacionar isso com a venda da base do São Paulo, certo? Que relação que tem? A relação é que, mesmo com toda a situação difícil, mesmo com todos os jogadores que foram dilapidados com o Yuri Alberto, né, na negociação do Yuri Alberto, continua surgindo jogador. Não no São Paulo, no Corinthians. Entende? Continua. Então, mas não para. Então, mas não para. O que precisa parar é entender o que está sendo feito. É preparar esses jogadores para que eles possam render mais no time profissional. Entendeu? Agora, esse menino de menos de 17 anos, se você pegar ele agora e colocar amanhã, esquece. Vai ser, não sei qual é o apelido que eles dão lá. É Bagre, pode ser. Bagre Baby. É. Entendeu? Não vai. Ele precisa de um tempo. 1 mês, 2 meses, até talvez terminar o ano treinando para começar um paulista, jogar um jogo ou outro no paulista, entra, entendeu? Ontem a gente falava do joio e do trigo, né? Cara, em vez de você vender o trigo, você vende a farinha já beneficiada, vende o pão feito. Perfeito. E valor agregado. E aí você vai ganhar mais. Depois dessa reflexão, e depois da fama, você agropecuária... vende qualquer um por 12, 13 milhões de euros, que é o que está acontecendo com o Palmeiras. A gente não vende você que tem fama absoluta e é uma saio de cria graça. da base. E aí, Fiel, será que dá pra ganhar? Possivelmente a gente vai entrar com o goleiro Felipe Longo, né? Já que o Hugo Souza vai estar jogando pela seleção, ou melhor, jogou hoje, né? Pela manhã, pela seleção brasileira. Então não vai dar tempo dele voltar para o jogo de amanhã contra o time das Viúvas do Pelé. Então Felipe Longo vai ter a oportunidade aí de entrar como titular pela primeira vez, acredito eu, que eu me recorde, ele nunca entrou como titular do Corinthians. Então ele vai ter aí a oportunidade de entrar como titular e mostrar serviço, mostrar ali, né, que é uma boa opção também, caso a gente tenha aí até o Hugo Souza numa possível Copa do Mundo, quem sabe, né? Eu espero que não. Pro Hugo Souza seria uma boa, porque o cara merece, é merecedor, um grande jogador, humilde pra caramba, e eu sei que é o sonho dele, mas eu como corintiano não gosto quando um jogador do Corinthians é convocado, porque em jogos, de repente, que são importantes, a gente acaba aí sendo desfalcado e acaba prejudicando o time. E a minha seleção, eu nunca escondo pra ninguém, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu prefiro o Hugo Souza, prefiro o time completo, sempre no Coringão, mas obviamente os jogadores, eles não têm essa visão, eles têm o sonho deles de jogar na seleção, muitos querem ir, então se ele for também, que Deus abençoe ele e a gente possa ter ali peças, né, para poder substituir e que a gente não venha sentir esse desfalque. Então o Felipe Longo vai ter a oportunidade dele aí de mostrar o trabalho dele, né, e se realmente ele pode se tornar ali o goleiro reserva do Corinthians como uma opção caso o Hugo Souza ele não esteja atuando. Então é isso.
Bom, vou ficando por aqui. Qualquer novidade do Coringão eu trago pro canal. Meu palpite para amanhã é 1-0 pro Corinthians. Tá de bom tamanho, o importante é somar os 3 pontos. Deixa o seu palpite aí nos comentários também. Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino. E é isso, fiel. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians.